E eu comecei a pensar a respeito do amor de Deus para com o homem. Comecei a pensar que a história de amor, o conto de amor entre Deus e a sua igreja, entre Deus e o seu povo, entre Deus e o homem, ela supera qualquer outra história de amor. O Senhor Deus diz em sua palavra que com amor eterno Ele nos amou. Então o amor de Deus, ele não teve um início e nunca terá fim. Ele sempre nos amou desde a eternidade. Então esse é o verdadeiro amor. Isso é que é amor. O amor de Deus para com o homem. O amor de Deus para com a sua igreja. Que transpassa tempos, gerações, séculos, milênios. E ainda continua firme, estabelecido. Com amor eterno eu te amei. E com benignidade eu te atraí. Então o amor de Deus, ele é pleno. Ele é completo. O amor de Deus supera todos os obstáculos. O amor de Deus é maior do que qualquer outra coisa que você possa imaginar. O apóstolo Paulo, divinamente inspirado, ele disse que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então o objetivo de Deus, o amor de Deus foi antes da criação. Então eu comecei a pensar, a meditar na criação. A Bíblia vai dizer em 1 João, no capítulo 4, versículo 8, que Deus, ele é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, sendo Deus amor, não existe nada que ele faça que não seja com amor. Toda a sua obra, toda a sua criação teve com o objetivo de alcançar o homem. A Bíblia vai nos relatar em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 em diante, ele diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E todo esse poder que nós admiramos durante anos, as pessoas admiram durante anos e estudam até hoje a Bíblia Sagrada, teve o objetivo de alcançar a criação, que é o homem, que sou eu e que é você. Logo depois, Deus, ele faz separação entre as águas e terra, e Deus fez separação entre terras e terras. Depois, ele cria os peixes, cria os animais da terra, os grandes, os pequenos, e dá ordem que eles produzam. A terra produza o seu mantimento, a árvore cresça, frutos saiam, com o objetivo de alcançar a sua criação. Então, todas essas coisas Deus fez com a sua palavra. E nós sabemos que tudo quanto Ele faz está cheio, está carregado do seu amor. E quando Deus vai fazer o homem, no capítulo 1 de Gênesis, Ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Deus, ele queria que o homem tivesse o máximo possível dele dentro de si. E no capítulo 2 ele vai revelar como foi que ele fez o homem. Ele diz que Deus fez o homem do pó da terra. E nós acreditamos que ele fez um boneco de barro com as suas próprias mãos. E quando ele terminou de fazer este boneco de barro com as suas próprias mãos, ele soprou dele dentro do homem. Então o homem foi feito à imagem de Deus, carregado com as características de Deus, cheio de Deus. A identidade de Deus estava sobre o homem naquele momento, na sua plenitude, na sua completude. E para completar tudo, de dentro dele, Deus soprou vida dentro do homem. Então o homem foi carregado com as características de Deus. O homem foi carregado com aquilo que Deus tem e é, que é amor. O homem é capaz de amar, o homem é capaz de viver uma vida cheia do amor de Deus, porque aquele que é o próprio amor, o criou e o tirou de dentro dele mesmo. Então não existe como fugir dessa realidade. Deus é amor e tudo quanto Ele fez foi para me alcançar e te alcançar. Deus, Ele pegou e plantou um jardim no Éden. E sem esforço algum Ele colocou o homem lá dentro. E disse: olha, tudo isso que eu fiz é para você dominar, governar.
É você que tem que liderar tudo quanto Deus fez. Deus entregou para o homem de mão beijada e disse: cuide, cultive. Olhando Deus para o homem, viu que o homem estava só e preocupado com o homem, fez ali uma adjuntora, tirou a sua costela e fez uma mulher para Adão. E Adão estava completo, realizado. O que muitos de nós buscamos a vida inteira, e graças a Deus alcançamos, porque o Senhor é conosco, Ele é bom, e muitos ainda não alcançaram, Adão tinha. Adão tinha tudo do bom e do melhor, não precisava trabalhar tanto para suar, para correr atrás, porque os mantimentos ele tinha somente que cuidar do jardim e mantê-lo cultivando, né? Cultivando para que ele continuasse daquele jeito, bem cuidado. E ainda tinha a esposa, casado e bem casado, né? Então Adão estava completo, Adão estava realizado. Adão, cheio das características de Deus, cheio das digitais de Deus, Deus estava dentro de Adão. E todos os dias Deus vinha se relacionar com Adão. Todos os dias Deus vinha se relacionar com Adão. Deus conversava com Adão todos os dias. Então, o que é que Adão queria mais, né? Estava completo, realizado, pleno e cheio da presença de Deus todos os dias, que é o que torna o Éden, Éden é a presença de Deus, é o que torna céu, céu é a presença de Deus. Amém? Aleluia. Céu sem a presença de Deus não seria céu. Aleluia. Então, queridos, Adão estava completo. Mas vamos lembrar de uma brincadeira de infância que nós fazíamos. Eu fazia assim, eu era um pouquinho ruim, mas fazia, né? Que era aquelas bonequinhas de massa. A gente fazia. E tinha uns bem artistas no colégio, né, que faziam bem bonito. Só que a gente, mais ruim que nem eu, chateado por não conseguir fazer um tão bonito, tacava a mão um do outro e estragava, né? E corria. Já fiz muito isso na escola. E Deus, ele fez Adão com as suas próprias mãos, carregou ele das suas digitais, da sua identidade, do seu amor, Adão pleno, completo, mas o diabo manchou o homem com a sua digital. Quando Eva estava no jardim, com certeza não foi a primeira vez, nem a segunda, ela já vinha sendo assediada há algum tempo pela serpente. E Eva recebeu a ordem de Deus, assim como Adão, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as outras ele poderia comer, mas daquela especificamente não poderia. Ali era a aliança deles com Deus. E quando Eva comeu, levou para o seu esposo, ambos comeram, foi quebrada esta aliança, este pacto de obediência. E no ato que foi quebrada esta aliança, Deus lançou um castigo sobre cada um. E disse: Adão, a partir de agora, rapaz, a moleza acabou. Essa molezinha aí acabou. Você vai ter que trabalhar, meu amigo. Se quiser comer, você vai ter que trabalhar e não é pouco não. Então Adão foi castigado. Deus falou para a mulher que ia se multiplicar as suas dores de parto. E a mulher também foi castigada. Mas em Gênesis 3, 16, 15, aliás. Quero dizer para você que não fomos nós que inventamos esse negócio de pregar o evangelho, tá bom? Quem começou isso foi o próprio Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus dá o castigo da serpente que ela andaria sobre o seu ventre, sobre o pó da terra, e ela comeria do pó da terra durante toda a sua vida. E no versículo 15 ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O seu descendente. A descendência, olha, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, descendência da serpente, e o seu descendente. O seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o seu descendente, Deus foi o primeiro a falar de Jesus.
O homem pecou, o homem se afastou de Deus, o homem perdeu aquela sua identidade principal. Mas Deus, pelo seu infinito amor, sempre desejou ter uma intimidade com o homem de perto. Ter uma intimidade maior com o homem sempre. Deus aparecia a eles todos os dias no jardim. Deus conversava com eles, Deus preparou tudo para eles. Eles pecaram, perderam a condição de estar ali naquele jardim. O Senhor os expulsou do jardim, colocou um anjo no caminho que dá para a árvore da vida, para que eles não comessem mais da árvore da vida. E nesse momento, como castigo, ele já tinha o plano de resgatar mais uma vez esta condição. E ele disse: eu vou levantar um da semente da mulher, que pisará a cabeça da serpente. Tu vai até ferir o calcanhar dele, ele vai sofrer um pouco, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Aleluia. Então Deus, ele foi o primeiro a falar de Jesus. Assim que o homem se distanciou de Deus, Deus já tinha o plano traçado para resgatar o homem novamente para a condição que Adão estava. Resgatar o homem, trazer ele para este lugar de intimidade, lugar de prosperidade, lugar de bênção, lugar de fartura, que era o Éden. Então, quando ele falou sobre isso, foi o primeiro a profetizar a respeito de Jesus, a falar a respeito que viria o Cristo. E durante anos, vários profetas, diversos profetas, falaram a respeito da vinda de Jesus. Em especial o profeta Isaías, que por diversas vezes falou a respeito da vinda de Jesus. E quando chega mais próximo, Deus envia o João Batista para preparar o caminho para o Senhor. Logo após, João Batista está pregando no próximo ao Rio Jordão, batizando. Lá vem Jesus e ele identifica de imediato o Espírito Santo descendo sobre ele e a voz do céu bradando: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em que a minha alma se compraz. Então começa o ministério de Jesus. E João capítulo 3, o Evangelho de João, quero ler no capítulo 3 e o versículo de número 14. Que diz assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E o versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que me chama muito a atenção neste versículo é quem está falando ele. Que não é João falando, não é profeta falando, é o próprio Cristo falando. Ele disse: Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho. E o que é que eu vejo de especial em ser o próprio Cristo que está falando? A convicção, o projeto que ele assumiu, o trabalho que ele disse: eu vou realizar. Ele recebeu a missão do Pai e sem titubear, eu creio nisso, sem pensar duas vezes, ele disse: eu vou.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem falou isso foi o próprio Jesus, amado. Assim como a serpente foi levantada no deserto, pelo mesmo motivo que a serpente foi levantada no deserto para salvar o povo da morte, eu também vou ser levantado. A convicção de Jesus para realizar a obra que o Pai lhe designou para fazer. E outros textos, Jesus dizendo que a comida dele, o sustento dele, o alimento dele era fazer a vontade daquele que o enviou. Então eu fico admirado com tanta convicção. Ele sabia o que veio fazer e estava destinado. Eu vou realizar esta obra. Mas na frente Jesus foi tentado várias vezes. As pessoas chegam para ele: mestre, se tu fizer um milagre agora, nós vamos crer em você. Ele disse: uma geração incrédula e adúltera me pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Aí ele diz: assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem vai passar 3 dias e 3 noites no centro da terra, vai ser sepultado. Então a convicção no coração de Cristo era muito grande. Ele tinha certeza do que ele veio fazer. Para que ele estava aqui? Por que ele estava aqui? Em nenhum momento ele pensou em desistir de mim. Em nenhum momento ele pensou em desistir de você. Ele estava destinado pelo seu chamado. Ele estava obcecado por aquilo que ele veio fazer. Destilar o amor de Deus para a humanidade. Espalhar o amor de Deus. Ter comunhão com o homem de perto, que foi sempre este o objetivo dele. Estar lado a lado com o homem, próximo do homem. E isso ele veio fazer para restaurar esta comunhão, para abrir os céus, para rasgar o véu do templo de alto a baixo, para que eu possa ter acesso novamente ao Pai. Para que eu pudesse ter acesso novamente a Ele. Para que juntos pudéssemos ter a mesma comunhão que Adão tinha com Deus no jardim. Esse é o objetivo. Aleluia. Jesus, bem próximo de sua morte, ele anunciou para os seus discípulos, e Pedro se levantou e disse: não, Senhor, tem misericórdia de ti mesmo, você não vai para a cruz, porque eu não vou deixar. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque ninguém vai me impedir de cumprir aquilo que o meu Pai me designou para fazer. Ninguém poderia parar Jesus. Não existe um sim na obra de Cristo. Ele veio convicto para realizar. Ele veio pronto para realizar. Capacitado para realizar. Jesus vai para o Getsemane. E estava ali, sofrendo, chorando e suando gotas de sangue. Getsemane significa lugar de prensa. Jesus foi realmente prensado naquele lugar. Logo depois disso, de ter sofrido ali no Jardim do Éden, no Jardim do Getsemane, ele foi preso. Foi preso e foi conduzido aos governantes que o condenaram à morte, né? Principalmente o povo, que não deixou que ele fosse livre. Então, Jesus, ele veio realizar a obra do Pai. No capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo de número 14, a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. E é que se um morreu por todos, logo todos morreram automaticamente. Todos morreram. Se um morreu por todos, todos morreram. O interessante é que o apóstolo Paulo também diz que assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. Aleluia. Aleluia. Então, queridos, Jesus foi crucificado, levado pelas pessoas. Nós conhecemos essa história. Jesus foi pregado na cruz do Calvário. Foi chicoteado, foi cuspido, furaram o seu lado. Quando Pilatos disse que tinha autoridade sobre ele, ele disse: olha,
tu não teria autoridade se do céu não te fosse dado. Então ele sabia por que estava lá. Ele sabia o motivo. Ei, tu não teria autoridade não, rapaz. É necessário que isso aqui aconteça. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Então, não teve jeito, né? Não tinha jeito. Jesus estava decidido. Foi para a cruz. E quando estava na cruz, as pessoas olhavam para ele, olha aí. Salvou os outros e não consegue se salvar. Salvou os outros e não pode se salvar. Desce da cruz! E nós vamos crer em ti. Mais uma vez o inimigo tentando evitar a cruz. Que ele chegasse lá e concluísse o seu trabalho. Porque ele sabia que ao se cumprir este trabalho, ele estava totalmente derrotado, não existia mais saída e nem solução para ele, como nunca existiu. Porque não existe sim no plano de Deus, existem certezas, convicções. Aleluia. E Deus já estava convicto e resolvido que este trabalho ia ser feito para que eu pudesse, mais uma vez, voltar a ter comunhão com o Pai, uma comunhão perfeita com o Pai. Aleluia. Então Jesus, num determinado momento, ele clama em alta voz, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus estava afastado de Deus. Não porque ele fosse um pecador. Não porque ele tivesse cometido os erros que os homens cometem. Mas por causa dos meus pecados, mas por causa dos seus pecados, de uma humanidade que viveu antes dele, da que vivia na época e dos que ainda haveriam de nascer. Jesus carregou todos os nossos pecados. E é por isso que está escrito que ele morreu a nossa morte. Porque quando nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos pecados e delitos. A morte que era para ser nossa, e que foi nossa durante muito tempo, condenação eterna, morte eterna, inferno na certa, Jesus carregou os nossos pecados, para que este peso, esta condenação, saísse das minhas costas. Existe a famosa frase, né? Do está consumado. Tetelestai. Está consumado. Quando Jesus disse isso, ele estava dizendo, está pago. A dívida, o apóstolo Paulo vai dizer que a cédula da acusação que estava sobre nós foi rasgada na cruz do Calvário. E nós hoje somos livres pelo poder de Cristo na cruz do Calvário, pelo poder do seu sangue remidor. Todos os pecados dos homens foram lançados sobre Jesus, e naquele instante ele morreu a nossa morte, estava condenado ao inferno. Só que a morte, por ele ser perfeito, a morte não conseguiu segurar o morto. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E a Bíblia vai dizer em Efésios que quando ele ressuscita Cristo, ele levanta a sua igreja juntamente com ele. E nós estamos assentados em Cristo, nas regiões celestiais, para a glória de Deus. Então, meu querido, Jesus Cristo morreu com o objetivo de te trazer para perto dele. Jesus morreu com o objetivo de salvar as nossas vidas da perdição eterna, do poder do pecado, do poder da morte, e hoje está os céus abertos para você. O Santo dos Santos está aberto para você entrar. Para você entrar e ser salvo pela sua palavra. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Vamos ficar de pé, irmão, em nome de Jesus.